Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade agora com a penúltima das funções orgânicas, que são os ácidos carboxílicos. Uma função extremamente importante desde a antiguidade. Vocês já vão entender o porquê. Bom, os ácidos carboxílicos, eles apresentam justamente um grupo carboxila, um C-O ligado a um OH na ponta da cadeia. Então, uma das vantagens que você vai ter aí é que sempre esse aqui vai ser o carbono número 1. Então, você não vai ter aquela dificuldade em numerar, tá certo? O ácido carboxílico mais simples que existe é esse daqui, chamado de ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, de formiga mesmo, porque ele anteriormente ele era extraído de formigas, certo? E utilizado pela indústria têxtil para poder fixar os pigmentos para poder dar cor aos tecidos. É justamente por isso, até hoje ele é muito empregado, mas é justamente pela presença desse ácido fórmico que quando bate, por exemplo, a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio é um sal com características básicas, vai neutralizar o ácido fórmico, fazendo com que forme um complexo mais solúvel na água e acaba sendo arrastado pela água juntamente com o pigmento, deixando aquela blusa, aquele tecido totalmente descolorado, tá bom? Bom, vamos lá. Outro muito comum que existe, isso aí todo mundo tem na geladeira de casa, né? É o bom e velho ácido acético, que é um dos componentes do vinagre, certo? Na verdade, o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. E, como a gente está falando de ácido, se está em solução aquosa, também nós vamos falar do processo de ionização daqui a pouco. Primeiro vamos focar aqui na nomenclatura. A nomenclatura nós vamos sempre utilizar o sufixo oico, mas tem que começar o nome do composto sempre por ácido, porque é um ácido. Então vejam aqui essa cadeia. Nós vamos ter na cadeia principal 5 carbonos. Lembrando que a carboxila já vai contar como o primeiro carbono. E nós temos a presença de uma ramificação. Não só a ramificação, a gente também tem a presença de uma insaturação. Tudo isso a gente tem que descrever no nome. Então, vamos lá. Esse aqui seria o ácido 4-metil pente, indicando que tem 5 carbonos na cadeia principal, 2 em, indicando que a dupla ligação está no carbono 2, noico. Ou seja, obedecendo todas as regras da IUPAC. Da IUPAC. O nome do composto seria ácido 4-metil pente 2-enóico. E agora falando para vocês do processo de ionização. Esse aqui é um processo relativamente simples. O que é que acontece, gente? O ácido carboxílico ele vai ter sempre esse formato aqui. Aqui eu estou dando um exemplo com ácido acético. Quando estiver em solução aquosa, o que é que vai acontecer com esse ácido acético? Em solução aquosa, vai desprender esse hidrogênio. O hidrogênio vai para o meio, formando H+. E aqui você vai ter o ânion acetato. Então, lembrem-se das características dos ácidos. Ácido em solução aquosa vai liberar um íon H+. E, em contrapartida, vai liberar o ânion acetato. No caso do ácido acético. Se for o ácido propanóico, vai liberar o propanoato. E assim sucessivamente, tá? É sempre importante lembrar a vocês que os ácidos carboxílicos normalmente são ácidos fracos. Entretanto, esse aqui, o ácido trifluoracético, ele é um ácido bem forte. Por quê? Porque, devido à presença de 3 elementos muito eletronegativos, como é o caso do flúor, eles vão deslocar os elétrons da dupla ligação para esses 2 átomos de carbono aqui, fazendo com que esse átomo de hidrogênio consiga se liberar no meio aquoso com muita facilidade. Isso aí vai aumentar muito a força do ácido, consequentemente sua acidez. Essa substância ela é muito utilizada no tratamento da cauterização química de verrugas causadas pelo HPV, que causam uma doença chamada de condiloma acuminato, que podem ocasionar o câncer de pênis e é o principal responsável pelo câncer de colo de útero. No ano passado foram 26 mil mulheres que chegaram a óbito por conta do câncer de colo de útero. Então, se você tiver a oportunidade de se vacinar contra o HPV, vacine-se. Bem, os ácidos carboxílicos eles são extremamente notáveis por fazer várias pontes de hidrogênio entre as suas próprias moléculas. Isso aí vai permitir que eles sejam muito polares, certo? E também consigam ter altos pontos de fusão e ebulição. Vamos falar um pouco das propriedades de cada um deles? Olha só. Eles vão fazer ligações de hidrogênio entre si, como eu falei para vocês agora há pouco,
são muito polares, certo? São solúveis em água, mas muito solúveis em água, se tiver menos de 4 carbonos. Lembre-se que existem também os chamados ácidos graxos, são as gorduras. Aquelas que a gente quer se livrar o tempo todo, sabe? Esses aí têm 16 carbonos ou mais, então não vão ser solúveis em água. Sua temperatura de ebulição é maior do que a dos álcools de mesma massa e eles são mais densos do que a água. A exceção é justamente o ácido metanóico e o etanoico, os mais leves que existem. Bem, nenhuma aula seria completa se não tivesse exercício. Vamos lá, olha. A urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticárias, cujas folhas são cobertas de pelos finos que, em contato com a pele, produzem irritação. A substância causadora da irritação possui fórmula HCOOH. A função química e o nome oficial desse composto, respectivamente. Quais são? Então, é um éter, o nome é metanóico, é um acetona, o nome metanal, é um ácido carboxílico e o nome é metanoico, é um álcool e o nome é metanol, é um aldeído e o nome é metanol. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, gente, abre essa estrutura. Então, pessoal, como eu venho dizendo há muito tempo, o mais importante é você sempre saber desenhar as estruturas. Você vem aqui e desenha a estrutura, olha, HCOOH. Então, você se baseia sempre em quê? Na tetravalência do carbono. O carbono vai ser o elemento central, então você vai lá, desenha logo o carbono no centro e completa suas 4 ligações. E vai sobrar apenas um oxigênio, faltando uma ligação, que você vai completar com outro hidrogênio. Então, o nome desse composto é o ácido MET, porque só tem um carbono, tan, que é todo saturado, óico, ou seja, lembrando que é um ácido carboxílico. E se é um ácido carboxílico, esse hidrogênio aí, ele é ionizável. Tá bom, pessoal? Por isso que a resposta da questão vai ser letra C. Então, é um ácido carboxílico e o nome dele é ácido metanóico. Bom, gente, próximo tópico nós vamos falar dos ésteres. Então, você que ficou até agora, não esquece, curte, comenta, compartilha e salva. Não esquece, tem toda uma playlist de vídeos sobre funções orgânicas e as oxigenadas nós já estamos quase acabando. Já vamos começar com as nitrogenadas também. Mas na próxima aula, não percam, vamos falar sobre os ésteres. Até mais, seres pensantes. Fui!